mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Esse conhecido verso do livro de Abacuque, também citado em outros lugares da Bíblia, ele costuma ser cantado, recitado por nós cristãos com certa frequência. Enchemos a boca para dizer que a glória de Deus vai prevalecer no final. Mas quando nós paramos para olhar ao nosso redor, o caos que o mundo se encontra em diversos aspectos, as adversidades que enfrentamos a cada dia, podemos ficar tentados a entender que essa verdade é uma verdade simplesmente teórica, que não se relaciona de forma prática com a nossa vida. Mas será que é isso? Como será que a glória de Deus se mostra mesmo em tempos de adversidade? Esse texto está lá em Abacuque, e quando vamos estudar o livro desse profeta, nós percebemos que Abacuque, ele profetiza num tempo em que a sua nação, o reino de Judá, ele estava à beira de um colapso, caos total. Por ter retardado o seu arrependimento, não ter aprendido com os erros da sua nação irmã, o reino do norte, Israel, que havia sido levado cativo em disciplina do Senhor pelos assírios. Por não ter aprendido com esse exemplo, ele também estava no corredor escuro do juízo de Deus. Por não escutar a trombeta do arrependimento, o povo de Deus sofreria inevitavelmente o chicote da disciplina dele. Num breve estudo panorâmico desse livro de Abacuque, nós veremos como a glória de Deus se revela mesmo em um mundo em caos. E como isso nos desafia a reagir à adversidade hoje. Queria que você lembrasse que em tempos de adversidade e insegurança, a glória de Deus revelada nos desafia a humilde confiança. Estudando o livro de Abacuque, nós vemos que ele é revelado por meio de um diálogo intrigante. E nós vemos principalmente nos capítulos 1 e 2 de Abacuque. Esse livro tem só 3 capítulos. E nos capítulos 1 e 2 nós vemos esse diálogo intrigante. Abacuque amava o Senhor, mas estava preparado, como poucos, para entrar num diálogo questionador com o Senhor, acerca de algumas ações que ele julgava não serem tão justas assim. Interessante que esse diálogo pode nos mostrar nos fazer aprender algumas coisas sobre a nossa oração. O Senhor não despreza questionamentos dos seus filhos quando são feitos em orações que nascem de um coração sincero. Nós vemos isso também em alguns exemplos em salmos de lamentação. Nós podemos ser francos em nossas conversas com Deus, expressando nossas fraquezas e temores na vida. É isso então que o profeta faz. E nós vemos aqui nos versículos 2 a 4 uma questão sendo levantada. É uma questão que parece comum a nós. A questão é: e o mal? E parece tão atual que, pensando no exemplo da situação de Moçambique hoje, parece que o profeta está a escrever de uma das esquinas da cidade de Maputo. Mas olha só o que ele diz. Ele diz assim: até quando, Senhor? Clamarei por socorro sem que tu ouças. Até quando gritarei a ti, violência, sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Nesses versículos,
Abacuque se queixa ao Senhor da violência, iniquidade, opressão e das injustiças que corriam soltas em Judá. E ele desejava saber até quando, Senhor, essas injustiças continuariam sem punição. Interessante que, por causa desses questionamentos, tantos questionamentos que ele faz, alguns comentaristas têm chamado Abacuque de o Tomé do Antigo Testamento. Parece que o profeta Abacuque, inspirado por Deus para escrever essas palavras, ele vivia em um contexto tão ou mais caótico que o nosso. E possivelmente enfrentou a mesma tentação que nós enfrentamos. Algumas questões que podemos ter: onde está Deus diante de tanta injustiça e caos? Ele é mesmo justo? Ele está no controle? São questões que mesmo aqueles que temem ao Senhor podem ter. Certo comentarista escreveu que estudar Abacuque é diagnosticar o nosso tempo. É abrir as entranhas da nossa própria alma. É buscar uma resposta para as nossas próprias inquietações. Abacuque, então, talvez expressa muito do que é, muitas vezes, as nossas questões. E no livro, Deus responde. E a resposta de Deus é um lembrete. O lembrete de Deus é: eu estou sempre a agir. Eu continuo a agir. No versículo 5, a partir do versículo 5 até o versículo 11, vemos a resposta do Senhor. Diz assim: olhem as nações, contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. E ele continua: estou trazendo os babilônios. E ele continua a explicar. A resposta de Deus, então, é encontrada nesse trecho. Judá seria disciplinada por Deus. Seria destruída pelos caldeus, os babilônios. Esses que eram inimigos orgulhosos, amargos, impetuosos, pavorosos, terríveis. Os babilônios, eles eram famosos por sua cavalaria, sua rapidez na conquista, sua ferocidade como lobos ao anoitecer. Além disso, zombavam de reis, de príncipes e faziam do poder o seu Deus. Mas Deus estava a agir. E a verdade é que o aparente silêncio de Deus tinha mais a ver, e tem mais a ver normalmente, com a nossa incapacidade de ouvir do que com a indisposição dele de falar. A verdade é que a aparente inatividade de Deus tem mais a ver com a nossa incapacidade de ver, de perceber, do que com a passividade dele. Deus segue ativo e operante, em todo o tempo, promovendo o bem dos seus filhos e a sua própria glória. Jerry Bridges, um autor, no seu livro Confiando em Deus, mesmo quando a vida nos golpeia, aflige e fere, ele diz assim: se vamos aprender a confiar em Deus na adversidade, devemos acreditar que, tão certo como não permitirá que nada subverta a sua glória, Deus também não permitirá que nada estrague o bem que está operando em nós e para nós. No caso de Abacuque, Deus estava agindo e ele promoveria a sua glória por meio de uma nação ímpia e cruel. Essa resposta talvez surpreenda o profeta. E não era o que ele esperava. Senhor, o Senhor vai enviar uma nação ímpia. E então ele responde, ele questiona novamente o Senhor, dizendo: Senhor, isso é justo? E a justiça? Como é que fica a justiça em tudo isso? E nós vemos nos versículos 12 e 13 do capítulo 1, o questionamento do profeta: Senhor, tu não és desde a eternidade. Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal.
Não podes tolerar a maldade. Então por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Em meio a muitos questionamentos, é interessante que o profeta então decide tomar uma decisão importante, uma decisão que pode ser pode servir de exemplo para nós. No versículo 1 do capítulo 2, ele diz: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Ele decide então pacientemente ficar à espera da resposta do Senhor. Ele reconhece que diante da adversidade, ele precisava da perspectiva do soberano Senhor para ver a situação de forma correta. Penso que conosco deveria ser assim também. Em tempos de adversidade, precisamos buscar ouvir a voz do Senhor e interpretar os fatos de sua perspectiva. Quando fazemos isso, Deus está disposto a nos apresentar a sua visão sobre cada situação. Ele nos apresenta a sua perspectiva, os seus caminhos, que, segundo Isaías 55, são infinitamente mais altos do que os nossos. Ele quer mudar a nossa visão. Isso me faz lembrar uma conversa que tive essa manhã com a minha filha mais velha, relembrando quando ela, pela primeira vez, começou a usar óculos. Nós vínhamos suspeitando que talvez ela tinha alguma dificuldade na visão, então fomos para fazer os testes necessários, e então, em certo momento, depois de algumas análises, ela colocou o óculos. E a face, a expressão dela já dizia tudo. E ela, lembrando, ela dizia: nossa, eu pensava que eu via as coisas, mas na verdade eu não via. Até as cores das coisas ficaram diferentes. E parece que, em alguns momentos, diante da adversidade, parece que ficamos assim também. Pensamos que vemos as coisas, mas não vemos da forma correta. Deus quer nos oferecer o seu óculos, os seus óculos, para que possamos ver a situação da sua perspectiva, da perspectiva divina. É isso que Deus faz então no próximo trecho, a partir do versículo 4 do capítulo 2. Deus deixa claro de que a justiça virá. E essa é a perspectiva eterna de Deus. Versículo 4 do capítulo 2 diz assim: escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade, pela fé. Nos versículos 13 e 14, continua a dizer: acaso não vem do Senhor dos exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. E no versículo 20 ele nos lembra então que o Senhor, porém, está em seu santo templo. Diante dele, fique em silêncio toda a terra. Resposta definitiva de Deus a Abacuque é que a sua justiça alcançaria os caldeus, os babilônios, pelos seus muitos pecados, e o seu conhecimento, por fim, encherá a terra. Os caldeus seriam punidos pela sua violência, ganância, opressão, a crueldade e idolatria, como vemos aí no trecho de 6 a 20 do capítulo 2. O Deus das Escrituras não é um Deus que intervém em certos momentos da história. Ele é o Deus que age em toda a história, sempre conduzindo-a conforme o seu propósito. Queridos, diante de tudo isso, diante dessa visão de que Deus está no controle, Ele é soberano, como deveríamos responder a tudo isso?
creio que o exemplo de Abacuque, que encontramos no capítulo 3, o último capítulo desse livro, pode nos ajudar. Nós vemos aqui uma decisão impactante. Depois de um diálogo intrigante, vemos sim uma decisão impactante. A adversidade deve nos levar não para o desespero, mas para a total dependência e reverência ao Senhor. Versículo 2. Eu quero aprender 3 atitudes que podemos reproduzir, que podemos buscar diante da adversidade, com base no exemplo de Abacuque. E a primeira delas, a primeira atitude, é um clamor humilde. Versículo 2, ele diz assim: Senhor, ouvi falar da tua fama. Tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. O profeta Abacuque começa o seu livro questionando o caráter de Deus, mas ele o conclui orando a Deus por uma intervenção na vida do seu povo. A adversidade, em vez de nos levar a correr de Deus, deve nos induzir a correr para Deus. A adversidade é uma oportunidade para nos voltarmos para Deus. Podemos fazer isso por meio de um clamor humilde. Em tempos de adversidade, devemos clamar ao Senhor. Nos próximos versículos, a partir do versículo 3, nós vemos uma outra atitude que é uma contemplação reverente. O profeta passa então a observar, mas não apenas observar quem é Deus, o que ele faz. Ele observa com uma atitude de adoração. Nós vemos isso nos versículos 3 e 4. Ele diz: sua glória cobriu os céus e o seu louvor encheu a terra. Seu esplendor envolve os céus e a terra se enche de seu louvor. Sua vinda é radiante como o nascer do sol. Raios de luz saem das suas mãos, onde está escondido o seu poder. A verdade é que a glória de Deus se revela em seu domínio soberano sobre a história, mas também na submissão reverente de seu povo. Na arena da adversidade, as Escrituras nos ensinam 3 verdades essenciais acerca de Deus. Verdades que nós vemos nesse trecho de 3 a 15 do capítulo 3 e que devemos crer se pretendemos confiar nele na adversidade. Primeira verdade é que Deus é absolutamente soberano. Ele controla tudo. Segunda é que Deus é infinito em sabedoria. Ele sabe o que é melhor. Terceiro, ele é perfeito em amor. Ele nos ama e quer sempre o nosso bem. Alguém expressou essas 3 verdades em relação a nós da seguinte forma: Deus, em seu amor, sempre deseja o que é melhor para nós. Em sua sabedoria, sempre sabe o que é melhor. E em sua soberania, tem o poder de concretizá-lo. Por último, nós vemos então uma terceira atitude, que é a confiança exultante. Nos versículos 16 a 19, nós lemos as conhecidas palavras do profeta, que dizem assim: ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele torna os meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Enquanto aguardava o cumprimento da profecia,
Abacuque decidiu confiar em Deus, independentemente do que acontecesse a ele e ao seu povo, em decorrência da invasão dos babilônios. Deveria ser assim conosco também. Podemos confiar em Deus que, além das circunstâncias, das adversidades, vai produzir o bem dos seus filhos para a sua glória. Concluindo, algumas verdades, algumas implicações que podemos destacar. Eu quero te encorajar com elas. Primeiro, em tempos de adversidade, dúvidas e questões poderão surgir. Leve-as à pessoa certa, diante do Senhor. Em tempos de adversidade, lembre-se que o Senhor continua a agir. Ele nunca para. Em tempos de adversidade, esteja atento à voz de Deus. Busque a Ele. Ele quer ajudá-lo a ver as circunstâncias da perspectiva dele, a perspectiva eterna. Em tempos de adversidade, clame humildemente ao Senhor. Ele está atento às orações dos seus filhos. Em tempos de adversidade, não deixe de exaltar o Senhor e reconhecer o seu caráter santo e as suas obras perfeitas. Em tempos de adversidade, confie no Senhor e seja fortalecido nele. A fim de confiar em Deus, devemos conhecê-lo de modo íntimo, pessoal. Davi, no Salmo 9, ele diz: os que conhecem teu nome confiam em ti, porque tu, Senhor, não decepcionas os que te buscam. Conhecer o nome de Deus é conhecê-lo de modo íntimo e pessoal. É mais do que saber fatos acerca de Deus. É estabelecer um relacionamento mais profundo e pessoal com Ele, como resultado da busca por Ele, mesmo em meio ao sofrimento, à adversidade. E é descobri-lo digno de confiança. Só quando conhecemos a Deus dessa maneira, passamos a confiar nele. Jesus declarou lá em João, capítulo 17, versículo 3: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O conhecimento real de Deus hoje envolve o conhecimento do Evangelho, de que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Ele oferece salvação a todo aquele que crê nele. Essa é a nossa verdadeira segurança. Não importa a adversidade. Então eu te pergunto, você conhece a Deus verdadeiramente? Seu Filho Jesus? Para poder então confiar nele? Lembre-se, em tempos de adversidade e insegurança, a glória de Deus revelada nos desafia a humilde confiança. Deus abençoe.